Você sabia que a Organização Mundial da Saúde preconiza o anticoncepcional como um efeito cancerígeno? Dores de cabeça, mal-estar, depressão, redução da libido, aumento de massa gorda e retenção de líquidos. Esses são muitos dos efeitos colaterais que o anticoncepcional causa. E eu fico me perguntando por que ninguém fala isso pra gente no momento da consulta com o ginecologista. Eu comecei a tomar anticoncepcional ainda nova, e eu acho que as mães e muitas de vocês nunca ouviram falar disso. Imagina, um anticoncepcional pode causar câncer. Isso realmente é muito grave e eu acho que são um dos efeitos mais graves além de todos os que a gente vai falar aqui. O anticoncepcional é um coquetel de hormônios sintéticos e ele foi fabricado dessa maneira para exatamente diminuir a ovulação e inibir, na verdade, o processo de ovulação. O problema é que hormônios sintéticos não são reconhecidos pelo nosso corpo. E o nosso corpo, tentando nos proteger, ele aumenta demais um hormônio responsável por controlar vários outros hormônios sexuais. Isso faz com que exista um desequilíbrio hormonal e muitos efeitos colaterais. Muitas mulheres acabam não conhecendo o seu próprio corpo sem o efeito do anticoncepcional. Sim, usam anticoncepcional durante muitos anos da vida e, por exemplo, não sabem que a redução da libido, por exemplo, é um grande efeito causado do anticoncepcional. Porque com os hormônios sintéticos do anticoncepcional, o que acaba acontecendo é uma inibição de muitos hormônios responsáveis por aumentar a libido. Por exemplo, a testosterona, o DHEA, a ocitocina, que na verdade não funcionam só para aumentar a libido. Eles também fazem parte de uma série de processos, inclusive a regulação do seu peso, a quantidade de massa muscular que você pode ter. Então, muita gente me pergunta sobre o anticoncepcional. Poxa, será que eu vou diminuir a massa muscular ou eu não consigo ganhar massa muscular tomando anticoncepcional há muito tempo? Isso influencia no meu ganho e no acúmulo de gordura? Sim. Então, se você tem mais massa muscular, você, consequentemente, vai ter menos gordura acumulada. Então, se você está acumulando muita gordura devido a uma inibição de hormônios que controlariam o seu peso corporal, automaticamente você vai acumular muita gordura. Muita gente fala que o anticoncepcional engorda. Eu acho que essa é a maior pergunta. Na verdade, o que engorda é comida. São muitas coisas que podem acabar engordando. Genética, são vários fatores. Mas, de fato, ele aumenta, sim, as características femininas, já que funciona como se fosse uma bomba de hormônios. Então, se você tem dificuldade para perder peso por um fator genético, você tomando anticoncepcional, essa dificuldade vai ficar aumentada, sem dúvidas. Muitas vezes, quando nós fazemos exames laboratoriais com o paciente, as mulheres que tomam anticoncepcional chegam a ter testosterona zero. Basicamente impossível, não foi possível de dosar a testosterona. E a testosterona é um hormônio importantíssimo para o controle de peso, para a manutenção da densidade óssea. Não é somente para te deixar forte, né? Eu acho que tem muita gente que relaciona a testosterona com ficar bombada, ou marombada, ou saradona. A gente tem testosterona, nós mulheres, os homens têm 30 vezes mais do que a gente. E o pouquinho que a gente tem, por tomar anticoncepcional, a gente diminui ainda mais a nossa testosterona. E isso tem um efeito muito grande no ganho de massa muscular e na força pro treino. Eu falo todo dia isso pro paciente no consultório. Eu falo isso 1000 vezes. O coração, o cérebro e os ossos, eles têm receptores para testosterona. E se essa quantidade é totalmente diminuída devido ao efeito prolongado do anticoncepcional, o risco e as chances para doenças cardiovasculares, tromboses e osteoporose acaba sendo muito maior. Se os seus hormônios sexuais, que têm um papel importantíssimo no controle do peso, estão alterados, provavelmente quem toma anticoncepcional comenta: eu me sinto mais flácida, eu me sinto com mais celulite, com uma gordura acumulada muito maior. É óbvio, existe uma redução de hormônios que poderiam prevenir isso, então normalmente a mulher fica com um tônus mais enfraquecido, começa a aumentar demais a barriga, tem mulheres que têm um culote que tem um acúmulo de gordura. Que fica lá para sempre na vida, lá. Tudo que você come vai pra lá, pela não. E a insulina acaba tendo uma influência muito grande nisso. Você acaba comendo e quanto mais você come,
mais você engorda e mais o seu corpo não dá conta de resolver a vida do que você está comendo, porque você vai diminuindo massa muscular, você vai acumulando gordura por conta disso, e conforme você vai comendo, até o que é saudável, dependendo da quantidade, você não consegue perder peso de jeito nenhum. Você sabia que o uso contínuo do anticoncepcional pode causar trombose? Ele aumenta basicamente em 4 vezes a chance. E para quem é fumante, ou seja, para as mulheres que usam anticoncepcional e fumam, essa chance aumenta em 8 vezes. Porque, na verdade, o sangue do fumante tem uma facilidade para formar coágulos. Esse trombo pode ser criado e, se isso for para o pulmão, pode ser fatal, inclusive levar à morte. Converse com seu ginecologista, ou talvez você esteja me assistindo e tenha síndrome de ovário policístico, e normalmente o que eu escuto no consultório é, eu preciso tratar a síndrome de ovário policísticos com anticoncepcional. Às vezes o próprio ginecologista comenta isso. Então, procure uma segunda opinião, procure se informar, porque síndrome de ovário policísticos pode ser tratada também sem anticoncepcional. Normalmente, o paciente que tem síndrome de ovário policístico tem uma dificuldade em relação à perda de peso. E muitas vezes, fazer uma dieta com uma quantidade de carboidratos controladas, inserindo produtos menos industrializados, aumento da atividade física, seria o suficiente para perder peso. O paciente perde peso, aumenta a massa muscular e muitas vezes não existiria nem a necessidade de incluir o anticoncepcional. Agora, eu não estou falando que você tem que parar de tomar o seu remédio. Você precisa procurar um ginecologista, um profissional que consiga te orientar e que entenda tudo isso que nós falamos aqui. Existem outros métodos contraceptivos além da pílula anticoncepcional. Eu, por exemplo, coloquei o DIU de cobre. Eu tomei pílula durante 11 anos e eu senti na pele todos esses efeitos, muitos nós falamos aqui. Aumento de gordura corporal, dificuldade para perder essa gordura, varizes. E na verdade, a gente tem um certo medo de trocar e parar de tomar o anticoncepcional. Medo de engravidar, mas na verdade a gente tem um receio que eu acho que acaba vindo da facilidade que o anticoncepcional te traz. Porque simplesmente você pega, toma todos os dias, ou anticoncepcional hormonal através de injeção, ou anel, ou adesivo. Todos esses são anticoncepcionais hormonais sintéticos e eles vão causar tudo isso que nós falamos aqui, o que pode ser um grande problema para a sua saúde. E esse costume que a gente tem de eu já uso, é assim mesmo, eu já sou assim, isso precisa sair da nossa cabeça e a gente tem que tomar coragem de, não, eu preciso de um método que não seja hormonal, eu preciso me conhecer sem anticoncepcional. Eu acho que a falta de informação faz com que nós fiquemos acostumadas e adaptadas. É fácil você ir lá tomar o seu anticoncepcional hormonal e você vive com ele muito bem, você não engravida e etc. Precisa procurar um profissional da área que possa te explicar, porque na verdade, quando eu comecei a tomar anticoncepcional, nem o ginecologista e nem a minha mãe me explicaram que eu poderia ter câncer, eu poderia ter uma trombose e morrer, como existem vários casos na mídia e acontecem com muitas mulheres. Avalie e pense bem. O que é válido para a sua saúde, o que seria o ideal para você conversar com o seu parceiro para evitar a gravidez. Hoje em dia existem algumas opções não hormonais. O DIU de cobre é um deles. O preservativo, que ele não atua somente como para evitar a gravidez, e sim para doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que valeria a pena a gente pensar um pouco fora da caixa. Será que realmente vale a pena ter uma doença, não dormir bem, aumentar demais a gordura corporal, ter dificuldade para ter massa muscular, ou seja, você vai acabar envelhecendo mais rapidamente, criando um problema de saúde por causa de uma escolha. Então, converse com seu parceiro, converse com seu ginecologista que entenda sobre esse assunto, que eu acho que vale super a pena porque isso tem uma influência muito grande na sua saúde. Converse também com outras mulheres que sentiram essa dificuldade em largar o anticoncepcional hormonal. Eu não estou fazendo uma campanha contra o anticoncepcional com hormônios sintéticos. Você não pode simplesmente parar do nada, senão você vai engravidar. Então você precisa conversar com seu médico, com outras mulheres, para você saber qual o melhor caminho para você
De fato, eu tenho certeza que a sua saúde vai agradecer. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, vocês me pediram para falar sobre isso. Eu acho ótimo nós mulheres levantarmos esse assunto, essa bandeira do que realmente traz saúde para a mulher, porque a gente precisa cuidar dos filhos, a gente tem um papel importante no nosso trabalho, temos funções incríveis e a gente não pode deixar que simplesmente um medicamento mude exatamente até o nosso sono, imagina. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui pra mim. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com a sua amiga.